A pré-história pode ser dividida em paleolítico, neolítico e alguns autores falam em idade dos metais. Vamos lá. Esse tipo de texto nesse slide é uma linha do tempo. É uma linha do tempo sobre a pré-história. Nessa linha do tempo, a gente tem algumas marcas cronológicas de tempo, né? Então, a pré-história teria começado há mais ou menos 2 milhões de anos atrás e teria terminado há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, quando os seres humanos desenvolveram a escrita. A escrita, portanto, teria sido um marco divisor, né? E a partir daí, a cultura, o desenvolvimento humano caracterizou um novo período histórico, que veremos adiante, ok? A pré-história, portanto, teve as fases paleolítico, neolítico e idade dos metais. Vamos caracterizar cada um deles? Paleolítico. A palavra paleolítico vem de paleo, velho, lítico, pedra. Portanto, paleolítico é uma fase da pré-história também denominada de velha idade da pedra ou idade da pedra lascada, porque os instrumentos que os seres humanos faziam, utilizavam, as armas, eram feitas de pedras lascadas, ossos, chifres, para fazerem suas armas, ok? Então, quais as características da vida humana no Paleolítico? Viviam em grupos, habitavam cavernas, geralmente, caçavam, pescavam e coletavam frutos, raízes e vegetais. Percebam que não há uma interferência grande da natureza, mas sim uma dependência dela. Eram nômades. O que quer dizer isso? A palavra nômade vem de nomadismo. Nomadismo é uma característica daquele que não tem uma moradia fixa. Mudavam-se constantemente em busca de melhores condições de sobrevivência. Como já foi citado, usavam pedras lascadas, ossos, chifres para fazerem suas armas. Dominaram o fogo por volta de 500.000 anos atrás e provavelmente essa é a principal realização do homem pré-histórico. O período paleolítico foi o período mais duradouro da pré-história. Iniciou-se mais ou menos em 2 milhões de anos com o surgimento do gênero Homo e foi até mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo. Temos uma imagem nesse slide que é uma cena de um filme chamado A Guerra do Fogo, tá? Mostra como que foi o processo de domínio, né, da confecção do fogo, o fazer o fogo, ok? Não dependendo apenas das condições da natureza, tipo um raio que incendiasse uma floresta, ok? É uma sugestão. Quem tiver acesso à internet, seria interessante dar uma olhada nesse filme. Neolítico. O Neolítico é a segunda fase da pré-história e o termo, a palavra vem de neo igual novo, lítico igual pedra, ou nova idade da pedra, ou idade da pedra polida. Por que polida, né? Polida porque o ser humano ele passa a amolar, a afiar, a aprimorar, a aperfeiçoar os seus instrumentos e armas. Os seres humanos tiveram importantes mudanças no seu modo de vida durante essa fase, né? A principal delas é a agricultura. A agricultura permitiu o cultivo da terra, o domínio da produção de alimentos, e isso ocorreu por volta de 12.000 anos atrás, ou seja, 10.000 anos antes de Cristo. Para poder plantar, cultivar
cultivar, esperar a colheita, o homem se tornou sedentário. O que é sedentário? Vem da palavra sedentarismo. Sedentarismo é quando se tem uma moradia fixa, que levou ao surgimento das primeiras aldeias nas margens de rios. Isso mesmo, o homem se sedentarizou próximo a grandes rios. Por quê? Porque nessa região a terra era mais fértil, né? E a fertilidade da terra era uma condição necessária para uma agricultura farta e abundante. Ao se tornar sedentário, esses grupos de seres humanos, né, que habitavam aldeias neolíticas, passaram a domesticar animais. É o que a gente chama de pecuária. Por que a domesticação de animais, né? Alguns filhotes vinham, por exemplo, comer os restos da colheita. E aí eles passaram a trazer esses animais para suas moradias e passaram a alimentá-los e servirem-se de sua carne, né? Ou de sua lã, ou do seu leite. Por isso que a domesticação de animais está intimamente ligada com a questão da agricultura, tá? E aí, a obtenção de couro e lã fez com que os seres humanos tivessem um novo tipo de atividade econômica, a tecelagem, né? Por quê? Na beira dos rios não havia uma moradia pronta, a caverna, né? No Paleolítico, os seres humanos, muito dependentes da natureza, habitavam cavernas, uma casa pronta. Nos rios, eles precisaram aprender a confeccionar cabanas, tá? E próximos aos rios, o clima era mais frio, né? Então, eles precisavam de tecelagem, de roupas, de vestuário, de tecidos para fazer suas cabanas. Então, a tecelagem é uma outra grande mudança que marcou o período neolítico. Próximos aos rios, encontraram-se a argila, um barro branco que, modelado e secado, ganha forma. É a cerâmica. A cerâmica surgiu por causa da necessidade de armazenar grãos, né? A colheita vinda da agricultura. Percebam, né? Como que na fase neolítica a vida, esse modo de vida dos seres humanos mudou muito. Com o advento da agricultura, com a introdução da agricultura, trouxe uma verdadeira revolução. Antes eles eram nômades, agora passaram a ser sedentários. Antes eles eram muito dependentes da caça e agora eles passam a ter a domesticação de animais e a obter carne, leite, couro, lã. Desenvolveram a tecelagem e a cerâmica. Essas transformações, né, trouxeram uma vida melhor, vamos colocar assim. E isso trouxe um aumento populacional, né, expressivo. Essas aldeias foram crescendo e foram se transformando em cidades. As primeiras cidades da humanidade, né, elas cresceram em função da agricultura, surgiram em função da agricultura. Nelas surgiu o que a gente chama de diferenciação social, pois agora havia necessidade de governantes, leis, normas, pedreiros para as grandes construções, principalmente construções que servissem para a agricultura, diques, canais de irrigação e grandes obras. Ceramistas, camponeses, com uma organização melhor do trabalho e da produção, surgiram excedentes. Excedentes é aquilo que sobra, ou seja, produzia-se mais do que o necessário ao consumo da população, né? E esses excedentes passaram a ser trocados. Essa forma, né, de troca de mercadorias é o início de uma atividade econômica importantíssima até os dias de hoje, chamada de comércio. Esses povos sedentários passaram a utilizar os metais para fazerem armas,
ferramentas, utensílios, adornos. Adornos são enfeites. É uma atividade econômica chamada metalurgia. Alguns estudiosos também chamam essa fase de idade dos metais e foi marcada pelo uso do bronze, do cobre e do ferro. Os estudiosos acreditam que a região do planeta em que ocorreu esse processo de urbanização, ou seja, surgimento das cidades, um aumento populacional, foi no Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região do planeta que fica entre Europa, Ásia, África, né? Seria essa região aqui, que na antiguidade recebeu o nome de crescente fértil. Por que crescente fértil? Porque essa região é uma região árida, desértica, seca, mas a existência de grandes rios permitiram a fixação de povos, né, de grupos, e esses rios garantiam uma terra fértil para a prática da agricultura. São eles os rios Nilo, que fica no nordeste da África, o rio Tigre e o rio Eufrates. Essa região recebeu o nome de crescente fértil pela sua aparência de ser uma lua crescente, né, e fértil, pela existência de rios. Foi em função, nas proximidades desses rios, que surgiu o Egito e a Mesopotâmia, as primeiras civilizações antigas que estudaremos adiante. Vimos num slide lá atrás que o homem chegou ao continente americano, ou passando pelo Estreito de Bering, no extremo norte do continente, entre a Ásia e a América, ou passando pelas ilhas do Oceano Pacífico e chegando na América do Sul. Nós, brasileiros, estamos localizados na América do Sul, né? E quais são as provas de que nós tivemos uma pré-história? Sim, nós tivemos uma pré-história, a pré-história brasileira, né? O que prova isso? Ora, os achados arqueológicos, né? O Brasil tem sítios arqueológicos importantes que mostram, né, que comprovam a presença dos seres humanos aqui mais ou menos há 12 mil anos atrás. Um lugar em Minas Gerais chamado Lagoa Santa, uma série de grutas, né, foram encontrados esqueletos, restos de armas que provam que um grupo de caçadores e coletores ali estiveram morando, né? Um fóssil encontrado nas grutas de Lagoa Santa, localizada no estado de Minas Gerais, é um fóssil feminino, né? Batizado de Luzia. O crânio de Luzia é um vestígio arqueológico muito importante da presença humana na América do Sul. Este é a reconstituição de como seria Luzia, né? Com características inclusive de africana. Outro sítio arqueológico brasileiro importante localiza-se no Nordeste, numa região chamada Parque Nacional da Serra da Capivara, onde foram encontrados 250 sítios arqueológicos. É uma região, né, de cavernas e uma região chamada Boqueirão da Pedra Furada, por exemplo, onde foram encontradas inúmeras pinturas rupestres. Pintura rupestre, pintura na pedra, arte gravada na pedra. Esses vestígios, essas pinturas e objetos foram datados com cerca de 20 mil anos, né? Foram encontradas 30 mil pinturas rupestres, cenas de caça e de animais. Estudos recentes da arqueóloga chamada Niede Guidon, né, com restos de fogueiras, podem afirmar
que os seres humanos estão aqui no continente americano, na parte sul, mais especificamente no Brasil, há 50 mil anos atrás, embora essa versão seja contestada. Outros vestígios arqueológicos são os sambaquis, né? E os achados dos povos dos sambaquis, ou sambaqueiros. Sambaquis são sítios arqueológicos com vestígios da ocupação humana, como pedras, sepulturas, fogueiras, restos de alimentos e recipientes de barro não cozido. Há cerca de 10 mil anos atrás, paleoíndios mudaram-se para o litoral em busca de alimentação abundante. Além de caçar e coletar frutos silvestres, eles passaram a consumir especialmente moluscos e crustáceos. Esses povos construíram suas casas nas praias, onde descartavam conchas, armazenavam alimentos e enterravam seus mortos. Sambaquis são espécies de montes de conchas, de moluscos, de objetos, de pedras, de terra. São montes deixados pelos seres humanos do passado e que contêm vestígios, sinais de seres humanos que ali viveram, né, em áreas do litoral brasileiro. Há sambaquis encontrados em todo o vasto litoral do Brasil, ok? Então, essa é só uma observação, né, mostrando um pouquinho para nós da pré-história brasileira. Portanto, o nosso país, muito tempo antes de ser chamado Brasil, já era habitado por seres humanos, desde 12 mil anos atrás. Já foram encontrados vestígios desses habitantes, denominados paleoíndios, em várias regiões. Eram caçadores, pescadores, coletores de raízes e frutos. Tinham modos de organização social e culturas muito diferentes. Retomaremos esse assunto no próximo módulo. Voltemos agora ao assunto anterior à pré-história brasileira, que é a questão do crescente fértil, né? A crescente fértil, uma região do Oriente Médio e Nordeste da África, onde a gente tem o início da civilização, né? As civilizações da Antiguidade Oriental. Já verificamos, né, que o Rio Nilo foi um polo atrativo de comunidades neolíticas em busca de terras férteis. Grupos, né, se sedentarizaram, construíram aldeias que evoluíram para as cidades e tiveram uma grande organização econômica, social e cultural. Aqui, numa região que foi denominada de Mesopotâmia, a terra entre rios, entre o rio Eufrates e o rio Tigre, né? Uma região fértil, meio, Potâmia, rios, terra no meio de rios. Ocorreu mais ou menos o mesmo processo que a civilização egípcia. Aldeias neolíticas dependentes da agricultura se fixaram nas margens desses rios em busca de terra fértil. Então vamos lá, olha aqui. Transformações na paisagem natural. Com a agricultura, há uma interferência do homem na natureza, com suas construções, suas cidades, templos, palácios, né? O desmatamento, canais de irrigação, tá? Então, transformações na paisagem natural pela ação humana. Isso ocorreu principalmente por causa do processo de sedentarização, né? E havia necessidade de interferir no meio natural para garantir a sobrevivência. E nesse processo surgiram grandes civilizações. As primeiras, denominadas de civilizações da Antiguidade Oriental, foram Egito e Mesopotâmia, né? Elas surgiram próximas a grandes rios, em busca de água para beber, água para irrigar, água para criar, né? Em função da agricultura e da pecuária.
Mas este é um assunto, né, para a nossa próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Todo esse processo de origem da humanidade, tá? E a pré-história, que é um processo de adaptação às condições da natureza, né? O homem foi povoando o planeta e desenvolvendo as habilidades, né, de interferência na natureza para a garantia da sobrevivência, ok? Muito obrigada e até mais. Bons estudos!